Olá, meu querido, graça, paz e misericórdia da parte de Deus. Estou passando aqui para preparar mais uma mensagem, mais um vídeo, com o objetivo de orientar a liderança pastoral, os membros da igreja, quanto aos ensinamentos de Jesus sobre a vida dos membros da igreja. Queridos, nós temos observado que está existindo dois tipos de membros na igreja. O membro consumidor e o membro que realmente é discípulo, que aprendeu a ser discípulo e fazer discípulos das nações. E, meu querido, nós precisamos ter uma atenção especial para esta realidade. Estudando um livro, Escola Bíblica Discipuladora, que é o treinamento para formar líderes na igreja através da Escola Bíblica Discipuladora, eu descobri que nós precisamos ter muito cuidado. Logo que o bebê se converte, uma das coisas sobre o nascimento do neném, a psicologia, os educadores falam que dos 6 até os 7 anos é a época da formação intelectual, a formação espiritual também acontece da mesma forma. Então, a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus Cristo como seu Deus, como seu único Senhor e Salvador, ele passa a ser um bebê espiritual. E ele precisa então receber um treinamento, ele precisa ser alimentado com a palavra de Deus, com as orientações de Deus para a vida dele. E, meu querido, nós vamos observar os ensinamentos de Jesus para que isso se torne real. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis a promessa, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu prezado, meu querido, a nossa vida, o nosso relacionamento com Jesus começa a partir do momento em que nós tomamos conhecimento da palavra, a partir do momento que nós somos abençoados com um membro da igreja de Cristo, com um discípulo de Cristo, preparado para fazer discípulo. Ele vem até nós e faz de nós também discípulos de Jesus. Ele leva-nos ao batismo, ele faz com que nós sejamos ensinados, ensina-nos a guardar todas as coisas que Jesus mandou, que ordenou, e ensina que há uma promessa de que Deus estará conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus estará conosco nessa missão. Portanto, meu querido, nós vamos agora entender essa exposição do texto. Quando Jesus disse: Ide, fazei discípulos, ele estava dizendo para que cada membro não seja apenas batizado, mas se torne um discípulo, fazedor de discípulo, como Jesus fez com os seus apóstolos. E Jesus não estava preocupado com uma sala de aula com vários elementos, mas apenas separou os 12 apóstolos. Um foi traidor, mas ele fez discípulos de todos. Ele preparou todos aqueles discípulos. E depois Jesus disse para aqueles discípulos que foram treinados, para eles ir e fazer o mesmo, ide e faça discípulo. E aí ele diz, batizando esse discípulo em nome do Pai, do Filho, não precisa repetir. Portanto, meu querido, é nossa missão começar um relacionamento intencional com uma pessoa lá no mundo, uma pessoa sem esperança, sem salvação, começar um relacionamento evangelístico através do poder do Evangelho, levar ele a se tornar um discípulo de Jesus. Você entendeu? Então, ir lá através de um relacionamento intencional, falar de Jesus para a pessoa. E depois que essa pessoa recebe Jesus, nós devemos batizar esse discípulo. O pastor, a igreja precisa batizar. Mas o batismo não encerra o ministério discipular. O batismo, ele continua sendo aplicado na vida do irmão ou da irmã que aceitou Jesus Cristo. Ela vai ser ensinada, ela vai ser treinada ou treinado para realizar a obra de Deus. Esse relacionamento que começou antes da pessoa ser crente,
ela não vai terminar. A pessoa vai continuar sendo ensinado, treinado, e se ela tiver um chamado especial para ser um pastor, para ser um líder preparado, essa pessoa é enviada para os ensinamentos mais elevados, que é um treinamento no seminário, fazer seminários. Qual é os resultados esperados por Jesus com essa metodologia, com esse ensinamento de ir e fazer discípulos? Os resultados esperados é que haja na igreja, que haja no corpo de Cristo, discípulos de Jesus e não apenas crente consumidor. Queridos, a nossa convenção perdeu o foco de fazer discípulo na caminhada. Nós perdemos o foco. Nós fomos os primeiros, os pioneiros em fazer discípulo, mas com o caminhar, a igreja foi se envolvendo com tantas organizações e parou de fazer o trabalho de Deus, que é a ordem de Jesus de fazer discípulos. Vou citar alguns exemplos. Jesus nunca mandou ninguém ir para uma escola bíblica dominical para aprender e estudar a palavra de Deus. Isso foi invenção humana, não tem isso na Bíblia, mas é muito importante nós termos uma escola para estudar a palavra de Deus. Mas nessa escola nós precisamos também ter uma escola de treinamento para a liderança, que é a escola bíblica discipuladora, ensinar as pessoas a viver relacionamentos discipular, ser discípulo e fazer discípulo de Jesus. E queridos, quando nós temos membros ensinados a ser discípulo e fazer discípulo, o resultado será poderoso. As pessoas que vão estar na igreja vão deixar de ser consumidor. Eu estava falando do que nós passamos a fazer. Acontece o seguinte, uma igreja de várias organizações, grupo de homens, grupo de jovens, grupo de adolescentes, grupos de mulher, grupo da terceira idade, uma igreja que ela está envolvida só com os de dentro. O que acontece? Essa igreja vai passar todo o tempo dela trabalhando só com os de dentro, sem fazer um treinamento para que haja discipulado, sem fazer um treinamento para que haja mais batismo. Pode acontecer batismo? Pode. Só que essa igreja vai batizar 150, 200, no máximo 300 membros, e aí ela vai dividir, ela vai desestruturar, ela vai mandar o pastor embora, ela vai despedir o pastor, porque o pastor não prega mais aqueles sermões que elas queriam ouvir. Mas por isso, queridos, nós temos que ter muito cuidado, porque há grande probabilidade de que o novo convertido que vá aos cultos, apenas buscando uma boa palavra, uma boa pregação, ele começa a participar do culto já não com tantas emoções, não com tanta dedicação. Ele ouve, mas ele não põe em prática. Eu posso pregar e falar, irmãos, nós precisamos fazer discípulo, mas eu não preparo você para fazer o discipulado. Você fica pensando, como que o pastor quer que eu faça o discípulo se eu não fui treinado para fazer discípulo? Então, queridos, há a possibilidade do novo convertido que vá aos cultos apenas buscando uma boa palavra, um bom pregador, e depois disso participar de uma classe de novos convertidos para aprender com um bom mestre, tornar-se membro consumidor, membro da igreja, aprender a ajudar, a sustentar o consumismo da igreja. Toda semana tem uma festinha, toda semana tem algo para comer, toda semana tem algo para realizar, menos discipulado para fazer. Portanto, meu querido, quando nós tentamos ofertar aos novos membros somente o que há de melhor e mais bonito, mais atividade, mais festa, nós estamos oferecendo a ele a oportunidade de escolher uma vida de membro consumidor. Membro que não sabe fazer nada, e eu ofertei lá R$100 para fazer aquela festa, tá bom demais, eu já fiz a minha parte. Mas Jesus disse que nós somos a nação santa, através de Pedro, a nação real, o povo sacerdote preparado para fazer discípulos, para anunciar o Evangelho, testemunhar do Evangelho. Portanto, meu querido, o grande desafio para as igrejas nos nossos dias é realmente levar as pessoas ao batismo e se tornar discípulos. Marcos
Paulo Freire, no livro Escola Bíblica Explorador, na página 17, no último parágrafo, ele diz o seguinte: o grande desafio para a igreja de nossos dias está em ir além de levar a pessoa ao batismo e ao engajamento nos eventos eclesiásticos, ou seja, não é apenas fazer parte das festividades, é preciso ajudar cada crente a se tornar um discípulo frutífero, por meio do entendimento claro do chamado primordial de cada um, fazer discípulos, conforme nós acabamos de ler. Meu querido, nós precisamos voltar a praticar essa realidade. Nós precisamos voltar a fazer discípulo. Às vezes a gente participa da igreja e fica frustrado, a gente vê a igreja desobedecendo a palavra de Deus e a gente não pode fazer nada. Mas a igreja precisa acordar para essa realidade. Portanto, meu querido, minha querida, meu querido irmão, minha querida irmã, a ordem de Jesus é que nós façamos discípulos. Fazer discípulos parecidos com Ele. Fazer discípulos que se batizam e que se envolvem na obra de Deus, não dando dinheiro para fazer festa, mas promovendo festa no coração do pecador lá no mundo perdido, gastando, investindo no reino de Deus em prol de almas e não em prol dos de dentro. Você está entendendo? Portanto, meu querido, que tipo de membros nós estamos sendo? Que tipo de membro nossas igrejas, principalmente no Mato Grosso do Sul, as nossas igrejas estão produzindo? Membros que são discípulos, que fazem discípulos, ou membros que se tornam consumidor, que estão apenas para consumir, acostumou a consumir, e o dia que não gosta do produto que foi ofertado, critica o pastor, rejeita a igreja, afasta da igreja e abandona a palavra e até mesmo a igreja. Meu querido, pense nisso. Que tipo de membro você é? O que a igreja tem te oferecido no sentido de fazer discípulo? Você está sendo treinado? Você precisa ser treinado? Já não está na hora de nós começarmos a viver a realidade, voltarmos ao princípio? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.